O amigo aqui, o Fagner Lopes, fez uma pergunta, Netinho, que essa é para você. Ele fez uma pergunta aqui que eu já conheço a resposta e eu achei simplesmente fantástico no dia que você me contou. O Fagner Lopes está perguntando, Netinho, se algum descendente dos Ferreira já foi lá em Nazaré. E você me contou um fato que eu achei simplesmente fantástico. Isso prova que a Guerra do Cangaço acabou já em 1940. Essa guerra não é para existir mais entre pesquisador, entre curioso, entre descendente, entre ninguém. Eu queria que você respondesse aí ao Fagner, Netinho, e para todo mundo que está ouvindo a gente aí, assistindo a gente. Quem foi que foi aí do descendente? Bom, no ano de 2014, início de 2015, eu não lembro bem se foi 2014 ou foi 2015, eu sei que foi no início do ano. Eu estava na praça, lá em Nazaré, com meu filho João Lucas, né, sentado lá no banco, e pararam dois carros, não, foi em 2015, foi 2015, aí pararam dois carros ao lado do busto de Manuel Neto. E eu fiquei olhando quem ia descer, né? Eram dois carros de fora, né? Placa de fora, placa de, se eu não me engano, de Sergipe. E eu fiquei olhando para ver quem era que ia descer do carro. E eu olhei e aí vi uma senhora descendo, vi outra senhora, vi mais um casal de pessoas já com certa idade e mais as duas pessoas mais jovens. E eu reconheci que era Vera Ferreira e a mãe dela, Expedita Ferreira, né? Já tinha visto ela em algumas reportagens na televisão e tal. E elas foram em direção ao busto de Manuel Neto. Eu estava próximo, a uns 20 metros do busto, sentado. Elas foram no busto, olharam a placa, tiraram a foto e viraram para trás. Foi quando me viram. Aí perguntou, você é daqui? A Vera Ferreira, né? Eu falei, sou. Ela falou, você é de que família? Eu falei, sou da família Ferraz Nogueira, né? Que é do Sul. Aí ela, pronto, eu queria falar com um de vocês mesmo. Aí se apresentou, tal, aí começamos a conversar. Aí eu chamei um filho de Euclides, né? Ulisses. Chamei também uma filha de Euclides, Dora, né? Os dois ainda são vivos, Dora com 95 anos e Ulisses com 92. Chamei Zezinho, filho de tia Emília, com o tio Ancilon, irmão de Manuel Neto. E aí começamos a conversar, bater papo, Expedita, a gente bateu, até brincou, Expedita com Doralice, a gente até falou assim, eita, os pais eram arqui-inimigos e hoje as duas filhas estão juntas tirando foto, né? Aí falamos do Poço do Negro, ela falou que não conhecia, e perguntamos se ela queria ir lá. Ela falou assim, não, eu tenho muita vontade. Eu falei, então vamos. Aí pegamos o carro, levamos a família Ferreira lá, né, a neta de Virgulino e Maria Bonita, junto com a filha e alguns parentes. Ficaram encantados lá, né, apesar de só ter os escombros mesmo, e o pé de um bucajá, plantado por Virgulino, em 1917. E tiraram bastante fotos. Na volta, ficamos na praça conversando, batendo papo. Mabel também estava presente nessa época, estava lá com a gente também nesse encontro. Aí tomamos um refrigerante, vimos uma filmagem que a Tezinho tinha feito com o hino de Nazaré, com algumas fotos do pessoal mais antigo. Estávamos lá e na despedida, a Vera Ferreira falou bem assim, Mabel, até que vocês dessa nova geração são gente boa. E Mabel, na mesma moeda, falou, você também, Vera, até que você, que é dessa nova geração, é gente boa também. Aí ela deu uma gargalhada, entrou no carro e foi embora. E aí terminou a gente perdendo contato com eles. Aí foi quando eu lhe contei a história, você falou para ela e ela entrou em contato, né, novamente. Muito bom, é assim que tem que ser. Cristiano, qual foi o Oi. fim do Novaes? O colega aqui está perguntando qual foi o fim Horácio do foi Novaes. embora. Horácio Novaes foi embora de Floresta, eu acho que em 1927, no início de 1927. Eu não tenho certeza, mas há quem diga que foi para Minas Gerais. E ele viveu bastante depois. Eu acho que pelo menos até o final dos anos 60 ele ainda era vivo. E nunca voltou à região? Que eu saiba, não. Não me lembro de nada a respeito disso, não, dele ter voltado, não. Se voltou, foi muito, como é que chama? Na moita. Escondido. O Domingos está perguntando aqui por que pouca gente fala da morte do Aureliano, do cabo Aureliano. Eu não sei, eu não sei. Eu sei que a gente fala no nosso livro, né? A gente narra lá o episódio, aí é o sequestro de Macário. Aureliano era ex-volante e, na ocasião, quando Lampião, na Revolução de 30, as forças foram retiradas para o Recife, né? Para a capital, para combater a Revolução. E aí Lampião aproveitou e atravessou para a floresta. Ele lá sequestrou o Macário.
E aí ele encontrou com Aureliano Sabino. Eles avistaram Aureliano Sabino e lá descobriram que ele era ex-volante. E aí acabaram matando, inclusive arrancaram a cabeça de Aureliano Sabino e tudo mais. Foi um crime muito bárbaro. Mas assim, por que não escreveram, eu não sei. Não realmente. Tem alguns livros que falam, eu já tinha lido em outros antes da gente escrever. Mas realmente não são muitos, não, acho. O Tadeu está fazendo uma pergunta aqui, que o Netinho saiu, mas depois a gente fala com ele também. Se alguns dos nazarenos da época foi ver a cabeça de Lampião lá no museu, e se eles reconheceram que Lampião foi morto ou não. Porque ainda hoje existe essa polêmica, é o que eu costumo dizer. Daqui a 100, 200 anos, vai ter gente dizendo a mesma coisa, perguntando, tendo as mesmas dúvidas. O que é que vocês dizem do pessoal da época, Manuel Flor, Davi Jurubeba, enfim, eles reconheceram que realmente foi Lampião que morreu lá em Angico? Como é que vocês podem falar sobre isso? Eles, na verdade, eles foram lá, viram as cabeças, reconheceram que realmente era, e contava-se que Euclides chegou no corpo de Lampião e virou com o pé, ele virou o corpo dele assim, e viu que tinha uma marca que ele tinha como uma cicatriz. E Euclides reconheceu, disse, realmente era ele mesmo. Né? E, inclusive, para você ver como são as coisas. Né? O pessoal, às vezes, fala dos nazarenos em relação a essa questão de querer matar Lampião de todo jeito, mas nessa situação lá de Angicos, eu tirei uma conclusão para mim, que os nazarenos queriam matar Lampião, mas eles queriam matar Lampião brigando. Porque na hora que Euclides viu essa situação lá, ele reconheceu, aí disse, morreu um homem muito valente. Aí depois que passou um pouquinho, ele disse, mas foi bem pregado, porque ele matou... Estou de volta, caiu a internet. Beleza. Ele matou meu compadre Aureliano. Aí, depois ele citou, né? Tio Davi, o ambiente da gente em Nazaré, desde criança, era um ambiente de Lampião, porque todas as pessoas de Nazaré que morreram nessa guerra era irmão, primo de todo mundo, porque era tudo uma família só. E as pessoas odiavam, né? Na verdade, quando se falava de Lampião, o pessoal lá dizia, não fale naquela desgraça não, aquilo está no inferno. Aí cada um dizia uma coisa, assim, de ódio mesmo, né? Porque eles tinham muito ódio, porque sofreram demais nesse período, né? Ficou marcado, muita gente ficou traumatizada com essa época, né? O Quizinho está dizendo aí, Euclides, Odilon e Davi, eles foram a Piranhas, e eu acredito que de Piranhas foram a Angicos para ver os corpos, né? Os três. E reconheceram. Mas o que é que eles reconheceram? Existe alguma dúvida deles ou não? Não. Tanto é que você acha que se Lampião tivesse vivo, esse pessoal tinha ficado quieto? Exatamente, é o que eu penso. É uma das coisas que me faz entender que... Porque quem estava desde 1918, 19, ficava até 40, 50, e eu envelheci. Pois essa dúvida quanto à questão de Lampião, a cabeça não ser deles, isso aí todo mundo tem essa dúvida quando começa a estudar cangaço. Porque Lampião era um cara tão assim extraordinário que os próprios nazarenos e florestanos, apesar de inimigos, reconheciam e admiravam a valentia deles e vice-versa. Sim, eu estava citando a de tio Davi, no caso, né, que lá minha avó e minhas tia dizendo como é que chora, porque tio Davi, quando viu que ele morto lá, ele disse como é que chora por uma desgraça daquela, que matou o irmão da gente. Aí tio Davi disse, mas ele era para ter morrido brigando, ele não era para ter morrido da forma que morreu, porque mataram ele na covardia, né? Eu não conheço nada em relação, assim, conheço por ouvir falar da situação lá de Angicos, mas depois dessa situação aí, eu cheguei à conclusão que os nazarenos tinham todo o desejo do mundo de matar Lampião, mas eles queriam matar brigando. Aí, ficar famoso porque ele pegou o Lampião descuidado e deu um tiro nas costas dele e matou. Nenhum deles queria isso, eles queriam matar brigando mesmo, porque era o desejo dele e eles reconheciam que era valente. Inclusive, o próprio Lampião, na situação lá das baixas, ele teve com o tio Davi o tempo todo na ponta da arma. Depois que o Davi viu que o Olímpio estava morto, e ele não atirou, porque eles tinham um respeito muito grande. Eles não queriam matar na covardia, eles não aproveitaram. Na tocaia, né? Matar, não queria matar na tocaia. É como Lampião, tio Davi correu pro terreiro, disse, sai pra fora que você é safado, você não tem coragem de brigar, sai pra fora pra se matar os dois na faca.
no punhal. Ele disse, olha, volta para seu lugar para a gente continuar brigando, porque eu tô com um homem aqui com você com a arma em cima de você, e eu só tá esperando eu mandar atirar. Então volta para lá. Então ele teve que voltar para lá para eles continuar brigando. É uma situação de respeito. Queria ser covarde, de matar na covardia. Então, eu acredito que se o Nazareno chegasse em algum lugar e pegasse o Lampião de costa, ele ia dizer, vai, cabo safado, se vira pra gente brigar. Mas eu ia atirar na costa na covardia. Deixa eu fazer aqui um parêntese aqui no que você está dizendo aí da covardia, certo? Eu vejo da seguinte forma, a gente tem que analisar as coisas de todo jeito. Os nazarenos eram uma questão de sangue, como vocês mesmos dizem, era uma questão de briga de famílias, não era como as outras volantes, era uma questão de sangue realmente. Essa covardia que você está citando aí, de ter sido pego na tocaia, né, como se diz, numa emboscada, digamos assim, foi a estratégia que Lampião usou inúmeras vezes para atocaiar volantes, invadir cidades e pequenas vilas. Era uma artimanha da guerra. Quem baixa a guarda perde. Muito embora os nazarenos não queriam isso, porque eles queriam realmente enfrentar de peito a peito, como se diz, né? Inclusive, então tem essa Aderbal, diferença aí. Pode falar, né? Inclusive, Aderbal, Virgulino, ele agiu muitas vezes na covardia. Um exemplo foi com o nazareno Cândido Ferraz Nogueira Neto, irmão de Isaías Ferraz, que foi morto no ano de 26 na covardia. Ele estava indo se tratar, era da volante do Tenente Solon Jardim, sediado em Serra Talhada, ele adoeceu e estava passando pela Engazeira, sozinho, para vir se tratar. Lampião pegou ele, o grupo pegou ele, junto com o grupo, né? Junto com Emiliano Novaes, Luiz Pedro, aquele pessoal da década de 20, aqueles cangaceiros famosos da década de 20, e cortou os dedos dele, furou os olhos, e no final das contas fez uma fogueira e jogou ele dentro da fogueira. Então ele agiu na covardia muitas e muitas vezes, muitas, com o próprio Aureliano Sabino, o nazareno também, que foi degolado por Lampião, vivo ainda, entendeu? Então Lampião, ele realmente ele era um homem valente ao extremo, eu considero ele um homem valente ao extremo, mas agia na covardia, pode ter certeza disso. Numa guerra... E só ressaltando aqui, Aderbal, nunca um nazareno admirou a coragem de Lampião. Nunca, nunca, nunca. Muito pelo contrário. Sabíamos que era valente, mas nunca houve uma admiração. Entendeu? Sabia que ele era bom na espingarda, mas admiração não. Pelo contrário, a gente tinha muito ódio dele. Entendeu? A admiração que eu digo, Netinho, não é a admiração de admirar o cara, é em respeitar a valentia que vocês todos aí da região eram homens com sangue no olho, como se diz, né? Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que Lampião, quando ia enfrentar os nazarenos, os florestanos, ele respeitava muito mais do que, digamos, um volante qualquer, digamos assim. Então é mais ou menos assim que eu vejo essa história da admiração, do respeito, porque sabia que ali o pessoal tinha sangue no olho. Outra pergunta envolvendo Angico, a história da metralhadora, que João Bezerra pegou. Existe a versão que ele pediu emprestado porque ia caçar pegar uns ladrões de cavalo, existe que a mãe dele estava doente, enfim, como foi a história dessa metralhadora que João Bezerra pegou com os nazarenos? O que eu ouvia falar desde pequeno é que não foi nem João Bezerra, foi o aspirante. O Ferreira, né? O aspirante Ferreira. Ele procurou Odilon. O Odilon estava com sua volante, se eu não me engano, estacionada na cidade da Pedra, né? Pedra em Alagoas. E Ferreira chegou lá e pediu a metralhadora emprestada e para ir pegar uns ladrões. Agora, eu não sei se de cavalos, Aderbal, eu não tenho essa certeza, se foi realmente de cavalos. Mas, e aí, Odilon ainda se ofereceu para ir, mas Ferreira disse que não precisava, que era uma viagem rápida, e no dia seguinte foi surpreendido, 2 dias depois, um dia depois, foi surpreendido com o que houve lá em Angico, né? Com aquela morte em Angico. E ele estranhou, né? E como é que um soldado de uma volante, o comandante de volante, ia recusar a ajuda de outra volante, e ainda mais sabendo a volante de Odilon Flor, né? Que era um homem altamente disposto, inimigo pessoal de Virgulino, e que queria a todo custo dar fim a ele, né?
Eu tenho uma explicação, Netinho, para isso aí, que se bem não é uma explicação, é uma especulação minha do que pode ter acontecido. Eu sempre procuro pensar as coisas assim com a lógica do que eu acho que pode ter sido. Eu acho que no momento que ele pediu a metralhadora, ele ainda não tinha recebido o bilhete dizendo a história do boi no pasto. Ele pediu porque devia ir para alguma missão. E coincidiu também de depois ele receber esse bilhete, aí a metralhadora já estava em posse dele. Eu também penso isso. Porque eu acho que se realmente ele já soubesse, se ele já tivesse recebido esse bilhete, ele talvez requisitasse realmente a ajuda do pessoal. Eu penso assim, eu posso estar enganado, claro, né? Alguma coisa aqui que o colega aqui está perguntando, eu perdi o nome dele aqui, que é muita pergunta, como é que há tantas volantes como Lampião se deslocavam tão rápido no sertão, né? Para quem é da cidade, quem é urbano, foi o Edson que perguntou. Como é que se deslocava tão rápido? Eles iam a pé ou era a cavalo? Enfim, como era que eles se deslocavam tão ligeiros naquela época? Os três aí. A maior parte era a pé. Dificilmente se usava cavalo, era muito raro usar cavalo. Era a pé mesmo, né, Paulo? Era raro. Era raro ter montaria. Até porque naquela época a caatinga era muito fechada. Era muito fechada. Tinha que ser a pé mesmo. Pois era homens traquejados, né? Era homens do lugar, homens acostumados àquela pisadinha, né? O colega perguntou isso aqui, isso é uma dúvida de muita gente. Eu sei que era a pé, mas muita gente pergunta por quê. Porque existem fotos emblemáticas dos cangaceiros a cavalo, como em Limoeiro, na Ilha de Mossoró e algumas outras. Então, essas fotos se destacam. Aí as pessoas, às vezes, não entendem que para andar na caatinga é só encorado. E não existe foto de ninguém encorado, nem de volante, nem de cangaceiro. E realmente eles andavam era a pé. Agora, os volantes, como é que vocês podem dizer, como é que eles se guiavam num local que eles não conheciam? Eles também faziam como Lampião, requisitavam um vaqueiro, um caçador, como é que eles faziam para se guiar? Ou era pelas estrelas, enfim. O que vocês podem dizer sobre isso? Eu ouvi tio Luiz Flor, ele falar que eles tinham os rastejadores, né? E eles eram conhecedores de toda aquela região, né? Muitos ali que foram das volantes nas arenas, eles, antes de serem volantes, tinham sido almocreves, né? Viajavam vendendo coisas, né? Cílio Nogueira e Aureliano Nogueira foram almocreves. Então, eles conheciam a região. E quando iam para algum lugar onde eles não tinham tanto conhecimento, eles pegavam alguém da região que morava lá e diziam, ó, leva a gente até tal lugar. E tinham que levar. Eram obrigados a levar. Pronto. Cristiano, o Adalto Silva tem mania de querer botar a gente em sinuca, viu? Eu já notei que o Adalto tem isso, viu, Adalto? Eu tô sacando a sua aí. Ele está perguntando aqui para você, Cristiano, se o Durval Rosa era mentiroso. Aí eu completo. É isso que eu respondo quando as pessoas chamam determinados personagens de mentirosos, simplesmente por ouvir dizer, né? Então, pronto, Adalto, está respondida. Vamos lá, outra pergunta aqui, ó. A Luciane Cristina está dizendo que a Cristina Lira, né? Que o pai dela reconhecia o grande estrategista que foi Lampião. É verdade, meu amigo Cristina, isso aí a gente não tem como negar. Giovanni, o Giovanni está perguntando, pedindo para vocês falarem sobre o fogo das Caraíbas. Caraíbas é uma localidade que fica entre Floresta e Betânia. E esse combate aconteceu em dia 4 de fevereiro de 1926. Nessa época, a coluna Prestes também já estava entrando em Pernambuco, né? Inclusive, pouco antes, as volantes encontraram, era a volante de Gino, José Belarmino e de Optato Gueiros. E eles encontraram com João Nunes, que na época estava indo para o lado do Piauí para dar combate, para organizar o combate à coluna Prestes. E aí, em 4 de fevereiro de 26, houve esse combate, que eram essas duas volantes, com os quais estava o pessoal do Nazaré, esse pessoal todo aí, a maior parte do pessoal que a gente conhece aí. Manuel Flor, Euclides, Manuel Neto. E Manuel Neto saiu baleado nesse combate, no braço, né? E morreram 3 volantes, né? E cangaceiros a gente não tem essa certeza. Mas Lampião, como que ele costumava retirar os mortos, né? Mas há quem diga que morreram alguns volantes. Foi um combate muito acirrado.
Quando tu ouviu da tapera, inclusive, o Manel Neto ainda estava se recuperando do ferimento no braço. Os cangaceiros eles ficaram num serrote, esse serrote fica junto de um riacho. Inclusive, eu estive lá e um dia desse eu conversando com o Netinho esteve lá também um dia desse, né? Conheceu lá o local. Verdade. E a posição lá é meio complicada para os volantes, né? Porque ele ficava numa baixa, assim, num terreno aberto, e os cangaceiros eles ficaram trincheirados nas ribanceiras do riacho, e por trás, que esse serrote ele fica junto do riacho. Então, na verdade, os cangaceiros atiraram de cima e por baixo, né, na volante. E outra, eles se dividiram em 3. E realmente botaram um cerco muito grande nas volantes e foi difícil para tirar Lampião desse serrote. Aí foi o Euclides Flu quem deu uma retaguarda e foi por trás deles, e aí eles acabaram, os cangaceiros acabaram saindo do local. Mas foi um combate muito acirrado. Zinho, o colega aqui está perguntando para você responder essa. Você acha que o sentimento de Lampião pelos nazarenos era de medo, respeito, desprezo ou raiva? Eu acho que era tudo não, porque eu acho que medo ele não tinha, não. Mas eu acho que ele tinha o respeito, porque quando Emiliano Novaes teve uma situação que Emiliano Novaes juntou muita gente para juntar-se com o Lampião, né, num período que ele convocou muitas pessoas e Lampião estava com um grupo muito grande, né, e Emiliano Novaes disse, vamos, agora a gente tem gente suficiente para tocar fogo em Nazaré. Aí Lampião disse, se você quiser ir, eu dou o grupo para você levar, agora eu e Antônio Ferreira não vamos não, porque Nazaré eu tô querendo de arrancar. Então, quer dizer que ele tinha o respeito, porque sabia toda a referência que tinha deles em relação a Nazaré, ele sabia que o chumbo era todo, não tinha conversa não. Então, com certeza ele tinha o respeito, ele não, medo eu não acredito que ele tinha não, porque ele era desaforado. Acho que ele não tinha medo não, mas acredito que nessa situação ele tinha muito respeito com o pessoal do Nazaré. E Emiliano Novaes, Aderbal e Cristiano, é interessante registrar aqui que ele ficou com essa raiva do pessoal de Nazaré, porque em 1925, um ano antes dele propor a Virgulino para tocar fogo em Nazaré, ele, juntamente com o Norbertinho Pereira, a mando de Virgulino, propôs um acordo de paz com o pessoal de Nazaré. E ele deixaria o pessoal de Nazaré em paz, o pessoal poderia andar nas estradas, no mato, e que não ia perturbar ninguém de Nazaré, desde que o pessoal de Nazaré não pegasse armas contra ele. E esse acordo, essa proposta, quando chegou em Nazaré, João Flor foi categórico lá em dizer que não aceitava o acordo, e qualquer acordo com os irmãos Ferreira é na boca do rifle. Eles podiam vir para matar e para morrer. Então, Emiliano Novaes ficou muito insatisfeito com isso, né? E aumentou a raiva em relação ao pessoal de Nazaré. A Ana Lúcia está perguntando se é verdade que quando Lampião morreu, os nazarenos disseram acabou-se o divertimento do sertão. Qual é o significado que isso tem? Isso é verdade? Na verdade, isso aí não foram os nazarenos, foi um nazareno, né? Que foi Manuel Gomes Jurubeba, que era irmão de Antônio Gomes Jurubeba e da minha bisavó Angélica Teodora. Realmente ele falou isso, né? O pessoal comentava que ele realmente falou isso. Morreu o Lampião, acabou-se a alegria do sertão. Realmente, parece que houve essa frase mesmo. O Fagner Lopes está pedindo aqui para vocês falarem 2 coisas, certo? Aliás, eu que estou complementando, sobre o museu e o memorial que vai funcionar em Nazaré, a gente espera ainda o mais breve possível. O que as pessoas vão encontrar aí? O que vocês podem dizer aí desses 2 locais que vão funcionar em Nazaré? Bom, veja só, o Memorial dos Nazarenos, que estamos organizando, né? Está em fase de implantação ainda, era um desejo já antigo. Esse desejo já vinha desde uma prima nossa que faleceu no ano de 2014, chamada Isabel Belice de Souza Ferraz, que era filha de Euclides. Ela tinha muito essa vontade de ter um espaço lá onde pudesse ter um acervo do pessoal que combateu o Virgulino, né? Isso desde 2006. E essa ideia foi sendo postergada porque muitos moravam fora e a gente não estava muito
ligando para isso, né? Morava fora, aí só vinha na época das férias, na época das festas, e sempre ficava para depois. Até que no início deste ano, um primo nosso, Euclides Ferraz Neto, né? Ele foi para Nazaré, fixou morada lá, na casa que era de nosso bisavô João Flor, bisavô dele também, que posteriormente passou a ser de Euclides Flor, avô dele, e deu uma reformada na casa. E conversou comigo, com o Zinho, com o Fabiano, filho de Marilote Ferraz, e com o Odilon Nogueira Neto. E propôs isso a gente, né? A gente resgatar a memória da nossa família. A princípio, ia ser o memorial da família Flor, porque estavam nós 5 envolvidos. Mas como a gente tinha um acervo muito bom de outras pessoas, de outros familiares que não eram da família Flor, mas que eram parentes da gente, a exemplo de Davi Jurubeba, a exemplo de Pedro Tomás, a exemplo de Antônio Capistrano, aí decidimos fazer um memorial dos nazarenos. É uma casa que fica dentro da vila, né? Ela fica dentro da vila. Ela foi totalmente reformada para colocar o acervo, né? Para ser exposto. Estamos coletando e catalogando o acervo ainda. Agora, dia 7 de setembro, se Deus quiser, vai ser, não a inauguração, mas vai ter um ato lá que vai ser o memorial sendo legalizado, né, perante o cartório, perante as leis que vão regir esse memorial. E espero em breve, até mais ou menos janeiro, fevereiro, depois dessa pandemia passar aí, a gente tem a inauguração, uma festa muito bonita em homenagem aos volantes nazarenos. E em relação ao museu, é muito importante a gente registrar aqui que vão ser 2 pontos turísticos para Nazaré, para os visitantes. É muito importante. O museu é uma obra que está sendo feita também lá em Nazaré, um pouco mais acima do memorial, que está já bem adiantado, né? Acredito que o pessoal que está à frente do museu já está coletando um acervo também. E é muito bem-vindo. Quanto mais coisa tiver em Nazaré para os visitantes, melhor será para a gente, entendeu? Esse memorial também, futuramente, vai servir como pousada, né? Com uma gastronomia regional, com biblioteca, com videoteca. Vai ser um negócio bem bacana, Derbal, bem bacana mesmo. Está um negócio bem organizado. Estamos todos na torcida desse museu e desse memorial, porque isso vai ser bom para todo mundo, principalmente para Nazaré. Algum de vocês sabe dizer aonde Zé Rufino estava quando teve o combate de Angico? Onde era que ele estava, a localização dele, ou não tem ideia disso? Não. Qual foi a reação do povo de Nazaré quando a notícia chegou aí na vila? E lá em Floresta também, vocês têm ideia? Teve festa, teve tristeza, soltaram fogos. Vocês têm alguém relatou isso para vocês? Não, que eu saiba, não. A alegria deve ter sido grande. Na verdade, eu nunca procurei saber disso, Aderbal, mas deve ter sido grande a festa, viu? Nunca procurei saber. O nosso amigo Arquimedes está perguntando quem foi o combatente mais jovem das fileiras de vocês que foram para a Guerra Lampiônica. O mais jovem foi Luiz Nogueira de Souza, filho de Odilon Nogueira de Souza, filho de Odilon Flor. Lulu. Ele entrou nas volantes com 13 anos de idade. Morreu, acho foi que morto? Delfonso, talvez, né? Não. Não, foi morto não. Mas o Delfonso foi com 16, eu acho, né, Netinho? O que foi morto ou que participou das volantes? Ele perguntou que participou. Não, que entrou. E o mais novo que morreu? O que entrou foi Luiz Nogueira de Souza, filho de Tio Odilon. Entrou com 13 anos de idade. E o que morreu mais cedo provavelmente foi tio Delfonso. E também teve o Olímpio Jurubeba também, que ainda tinha 17 para 18 anos, não é, Zinho? Olímpio Jurubeba. É, isso mesmo. Mas vamos falar agora, pessoal, da grande batalha, né? Das grandes batalhas. Quais são as grandes batalhas que aconteceram? E contem aí, cada um de vocês, uma coisa que as pessoas têm curiosidade de saber, como foi o modus operandi, como foi que aconteceu, enfim, Serra Grande e outras. O que vocês têm aí para dizer sobre isso? Eu falei esse de Caraíba,
Tem o de Serra Grande também, né? Serra Grande, além de vocês falarem sobre como foi o combate, falar também da região, né? Porque muita gente nunca foi lá. Então, Eu fui. Falar um pouquinho como é hoje, como era na época. O que vocês podem falar sobre isso? Eu conheci lá, eu fui com Louro Teles e Marcos Carmelita. O local lá é complicado. É uma grota de serra, você entra no meio de duas serras altas e os cangaceiros estavam entrincheirados em cima, inclusive fizeram umas trincheiras de pedra. O local era muito desfavorável mesmo, realmente não era fácil não, ali não tinha como a Volante ganhar aquele combate. Foi um Angico ao inverso. Em Angico, tem gente que fala que Angico foi uma tocaia, né? Mas a tocaia era que mais Lampião fazia contra as Volantes. Ele era acostumado a isso aí, lá na Serra Grande, o que você pode destacar sobre o combate lá? Quantos volantes eram? Quantos cangaceiros? Era cerca de 300 volantes e uns 90 a 100 cangaceiros, por aí. E volantes? A volante de Gino José Belarmino, tinha a de Manuel Neto estava, Euclides Flores estava. Eram muitas volantes, muitas mesmo. Arlindo Rocha. Arlindo saiu baleado no queixo, inclusive, né? Ele levou um tiro na boca, disse que pouco antes de começar o combate, ele disse que naquele dia queria almoçar a bala. E aí, realmente, ele foi baleado no queixo e ficou com defeito na boca, definitivamente, na verdade. Mas era um grande combatente, Arlindo, viu? Arlindo era de Salgueiro e entrou no cangaço, aliás, entrou nas volantes, porque um ex-cangaceiro, não sei como foi, ele parece que queria roubar uma filha dele. E aí ele acabou que... não sei se ele matou o cara, eu sei que ele entrou para volante e entrou várias pessoas da família dele. Ele era um grande combatente. Quanto tempo durou esse combate? Durou o dia inteiro, de cedo da manhã até o final da tarde. Aonde estava Manuel Neto quando aconteceu o Angico? Manuel Neto provavelmente estava em Recife já. Netinho, só um pouquinho, só lhe interromper. Muita gente acha que os nazarenos participaram da Guerra do Cangaço do início ao fim, que todos participaram do início ao fim. E contem vocês um pouquinho quem participou e até que ano eles participaram. Veja só, é uma dúvida muito recorrente, essa dúvida que o pessoal tem. Muita gente fala bem assim, Manuel Neto, depois de Maranduba, não deu mais combate. Isso não é verdade. Só no ano de 32, porque houve combate de Maranduba, dia 9 de janeiro de 32, só nesse ano, depois de Maranduba, Manuel Neto ainda combateu o Virgulino mais 3 vezes. Uma no Olho d'Água do Seco, uma na Serra da Canabrava e outra na Baixa da Roça. Houve alguns outros combates nos anos 33 e 34. Quando foi em 35, Manuel Neto foi designado, foi promovido a capitão da polícia, né, das Forças Volantes, e nomeado comandante-geral das Forças Volantes do estado de Pernambuco. Diante do alto cargo que ele ocupava, ele passou a ocupar um cargo mais administrativo. Ele estava como gerenciando as outras volantes, entendeu? Mas não foi. Euclides e não foram 2 nazarenos que perseguiram o Lampião de 1923 até 38. Isso aí foram os 2 que realmente não houve uma parada na perseguição a Virgulino. E tantos outros. Alguns, tipo Davi perseguiu até 32, depois foi nomeado delegado em uma cidade já no Pajeú, no Alto Pajeú. Então, Virgulino já não andava mais naquela região, então não houve mais perseguição, né? Então, quem perseguiu realmente o Lampião até o final da vida dele foi o pessoal de Nazaré que desceu para a Bahia, Alagoas e Sergipe. Sobre Manuel Neto também, Netinho, acho que vale salientar que em 1930 ele era ajudante de ordem do governador, quando houve a Revolução. Né? E aí foi expulso da polícia e depois retornou. Não demorou muito não, também eu acho, mas ele retornou depois, não é isso? Inclusive, Teófane, né? Com o governo deposto, os nazarenos foram excluídos da polícia e retornaram algum tempo depois. Isso.